Está no ar mais um episódio do Manaus Digital Podcast. Fala, Manaus Digital, Léo David aqui para o primeiro episódio, oficialmente de 2021, da segunda temporada do Manaus Digital Podcast. Hoje a gente tem um convidado ilustríssimo aqui, bem conhecido pela galera, daqui a pouco vocês vão saber, mas antes eu quero chamar aqui a subcomandante que está aqui comigo, comandando essa bagaça hoje, a Michele Guimarães, que é a nossa host agora e vai apresentar o nosso convidado. Fala aí, Michele. Fala, empreendedores, profissionais e todo mundo que quer bombar aí no mercado e está ouvindo o Manaus Digital. Tudo bem com vocês? Bom, como o Léo falou, hoje o nosso convidado do nosso primeiro episódio real oficial de 2021 é uma pessoa que muita gente conhece só um lado, mas olha, esse cara, ele é um prisma, ele tem vários lados. E algo que a gente quer trazer para essa conversa é que tudo pode virar empreendedorismo e ele vai provar para vocês que essa frase é verdadeiríssima. Então eu quero chamar aqui para o nosso bate-papo o Vitor Israel! Aê! Nossa, adorei esse começo. Bem-vindo, e aí, galera? Vitor, obrigada por aceitar nosso convite. Eu acho que você é, assim, um ícone realmente do empreendedorismo, não apenas na região norte. As pessoas te enxergam muito como o influencer. Mas hoje a gente quer mostrar que você é muito mais do que essa carinha bonita de public post, né, Léo? Os bastidores de Vitor. Bora! Hoje a gente vai contar tudo. Eu adorei que foi muito... Vocês vão, né, pro lance do empreendedorismo, porque a galera me conhece do É de Comer, da internet, do YouTube, né, do Instagram, mas muita gente não sabe que, tipo, eu comecei a empreender há muito tempo e eu vou contar tudo aqui pra vocês. Então pronto, eu acho que pra gente começar, Vitor, diz pra gente, quem é o Vitor? Desde menino pequeno no nosso glorioso bairro do Japim, onde minha família também reside há muitos anos. Conta pra gente como é que Vitor cresceu, se formou, fala tudo, não esconda nada. É o Vitor na fila do pão. Exato, é o Vitor do Japim, como a Michele falou. Inclusive a Michele era do Japim, né? Já tá numa curva ascendente, já deve estar na Ponta Negra, Jardim, sei lá. Do Dom Pedro. Não, mas na verdade, eu nunca morei no Japim. A casa que tem aí perto da tua é da minha avó, que hoje mora meus tios, a gente dividiu, né? Mora meus tios e minha mãe. Então acaba que todo mundo ainda meio que permanece aí. Entendi. Eu sempre brinco quando tem algum vizinho que sai daqui, vai para algum condomínio, eu falo, olha, né, já evoluiu, já saiu do Japim. Mas é uma brincadeira, eu amo Japim, mas se puder evitar. Então vamos lá, né? Vou contar aqui como que começou e quem eu sou. Eu sou o Vitor Israel. Muita gente me conhece pelo É de Comer, ou me chamam de Vitor. Eu sou publicitário, tenho 32 anos, já tenho acho que 10 anos de formado em publicidade. Já tem um tempinho aí. Eu trabalho com internet há uns 8 anos. Eu peguei esse lance da publicidade que eu sempre gostei, né? Foi uma profissão que eu escolhi de fato, não foi aquela profissão, teus pais mandaram tu fazer, ou tu viu alguém fazendo e embarcou. Não, eu sempre gostei de criar, eu sempre fui muito criativo. E aí, naqueles testes vocacionais que a gente faz na escola, deu comunicação social. Aí eu fui lá abrir, né, para ver o que tinha em comunicação social, publicidade e propaganda. Fui entender o que era, falei, é isso. Na hora deu match. E aí eu comecei a trabalhar desde o segundo período da faculdade. Eu bati na porta de uma agência e falei que queria um estágio de graça. Isso na área, né? Mas eu vou já contar o antes da área. E aí consegui estagiar na área desde cedo, com 1 mês eu já estava contratado e aí fui aprendendo tudo, assim. Fui passando por vários setores de agência. Quando eu terminei a faculdade aqui na Uninorte, em Manaus, eu fui para São Paulo fazer uma pós de marketing digital, isso foi em 2011. E na época estava começando, essa pós era a primeira do Brasil
E a galera tava engatinhando ali no Twitter, no Facebook. E eu já gostava muito, eu já gostava de criar conteúdo pro Twitter. Tô lá no Twitter desde 2007. E aí eu gosto disso e comecei a juntar, sabe? A minha área com internet. Eu sabia que naquela época a internet era o futuro, né? Sim. Hoje a gente já sabe que realmente deu certo, que tudo agora é digital. E aí fui indo, assim, em São Paulo consegui trabalhar numa agência, e essa história é muito engraçada, vou resumir aqui para vocês. Eu cheguei em São Paulo, eu falei, cara, eu tenho que entrar em alguma agência, porque é isso que vai me dar bagagem, sabe? Após é legal, é bacana, mas nem sempre a gente pega o feeling da coisa na faculdade, na universidade. E aí eu vi uma vaga no Twitter, que era um perfil do Twitter que ele só falava de vagas dessa área. E aí era muita coisa pro Twitter e tal. Aí eu vi uma vaga que era toda criativa e tudo dessa vaga era em meme, sabe? Olha. E aí eles falavam que, olha, a seleção vai ser toda em meme. Eu falei, cara, eu vou entrar. Porque eu entendo de meme. E eu já tive vários blogs de humor, então eu sabia muito dessa parada. E gostava, né? Então a gente sabe muito quando a gente gosta. Aí fui aplicar, sendo que eu era amazonense, em São Paulo, primeira vez na vida, morrendo de medo de pegar um metrô, aquela coisa básica, né? E aí, cara, fui. Aí passei na primeira fase, passei na segunda fase, passei na terceira fase, que ia começar as entrevistas pessoalmente. Sendo que a segunda fase já foi uma prova que era só meme, eu devo ter tirado 10, assim, porque eu sabia todos os memes. Aí fui pra entrevista, os caras já gostaram do meu sotaque, já gostavam que eu fazia piada, e beleza. Passou uma semana e eles me ligaram, olha, você não foi aprovado. Nossa! Eram 3 vagas pra agência, 300 pessoas se inscreveram, você ficou eram 2 vagas, desculpa, 300 pessoas se inscreveram, você ficou em terceiro lugar. Putz! Falei, porra, paguei de doido no passeio. Né? Exato, eu falei, putz, bati na trave, já fiquei aqui com aquele medinho, ai meu Deus, o que eu fiz e tal. Mas eu fiquei super feliz, né? Eles terem falado que eu fui em terceiro lugar. Então, aí eu já vai pro Twitter, tweetar e tal, já fiquei super feliz. Aí quando foi no outro dia, eles falaram, pintou mais uma vaga. E sabe o que é bacana nessa história? 2 coisas. É uma coisa que eu falo muito quando eu dou mentoria de carreira, que quando a gente está começando, a gente precisa da experiência, né? E eu também fiz isso. Eu fiz estágio de graça, porque eu tinha na minha cabeça que nos 10 primeiros anos de carreira eu tinha que adquirir conhecimento. Não era, o dinheiro era secundário, assim. E eu falo, lógico, para quem pode, né? Eu tinha pai e mãe naquela época dando suporte, enfim. Mas meu primeiro estágio também não foi remunerado. Adquiri conhecimento que foi me dando trampolim para outras oportunidades. Então, é isso que muitos universitários não entendem. Acham que já tem que ser remunerados, muito bem remunerados. E não, você tem que aproveitar a oportunidade que as pessoas te dão para poder adquirir aquele conhecimento. E segundo, que eu achei muito legal aí nessa história que você contou, é que pelo menos, que eu sempre brigo, quando eu dou treinamento para a empresa, é uma outra coisa que eu bato muito. Respeite, a entrevista de emprego, ela não é uma única via, não é uma pessoa que está ali implorando por uma vaga. É uma negociação entre um prestador de serviços e alguém que precisa daquele serviço, né? A empresa e o candidato. Então, dê o feedback para a pessoa está contando com aquilo. Então, fale, poxa, e olha que bacana, né? Eles te deram o feedback, você não passou, mas ficou em terceiro. Então, você conseguiu mensurar na sua cabeça o quão bom você foi dentro do processo. Então, empresas que estejam nos ouvidos, empresários, por favor, dê feedback para os seus empregados, né? Não, Léo, para os candidatos. É uma das coisas que eu mais ouço o pessoal falando, que tem aquelas empresas que fazem aquele maior auê, vários testes, tal, tá chegando no final e você fala, ó, seu currículo continua no nosso banco de dados e boa sorte aí na sua jornada. Nossa, é horrível. É tenso, velho. E é horrível, e uma coisa que eu percebo muito do início que a Michelle falou, é que agora tá vindo uma geração muito mais exigente de pessoas
eles se colocam numa posição de que não, eu tenho que entrar num cargo bom nessa empresa. E na minha época, tipo, minha época 10 anos atrás, que não faz muito tempo, né? Quando eu tava começando, eu falei, caraca, tipo, eu tenho que entrar de graça nessa empresa. E a galera não tem essa noção. E olha o que é curioso dessa história de São Paulo. A empresa anterior que eu tinha mandado meu currículo, que eu fui pra entrevista, era um cara que ele é super famoso no mercado. E aí eu contei a minha história por e-mail pra ele. Ele falou que tava querendo... Ele lançou no Twitter, eu mandei um e-mail pra ele falando que eu era de Manaus, que eu tava indo pra tentar, não sei o quê. Aí ele falou, gostei da tua história, vem bater um papo comigo. E a gente pode ver se tem uma vaga pra ti. Mesmo que seja de graça. Eu falei, não, eu topo tudo, eu quero aprender. Porque eu fui pra São Paulo com pelo menos 6 meses garantido, né? Legal. Não maluca. E aí fui reunir com esse cara. Ele, na reunião, ele não fez uma entrevista, ele simplesmente me humilhou, dizendo que eu tinha que voltar pra Manaus. Que aquilo não era pra gente, que não era pra mim. E que aquilo não ia fazer eu chegar a lugar nenhum. Cara, eu não sei o que aconteceu. Tipo, eu não entendi nada. Mas é o mesmo cara que tinha ouvido tua história, tinha lido tua história por e-mail? Que louco. O mesmo cara. Isso se chama bipolaridade. E ele é militante na internet. Um dia eu não vou fazer esse eu vou esfregar na cara dele um dia. Exato, porque passaram 10 anos. E aí ele me humilhou. Tipo, depois dele humilhar, ele falou bem assim: e se tu quiser, tem um quartinho aqui. E aí tu vem pra cá e fica fazendo qualquer coisa pra gente. Aí gente, esse cara é louco, assim, porque eu não pedi moradia, eu não pedi comida, eu não pedi nada, eu pedi um estágio, né? Eu acho que ele beleza, pensou o seguinte, tipo assim, ele não pensou na tua visão de que tava querendo buscar uma experiência, ele tava pensando que tu era um coitado, que tava de qualquer jeito querendo entrar numa empresa pra ver se alguém tinha pena de ti, né? Precisava de qualquer coisa. Eu não entendi, mas foi esse o pensamento dele. Mas tá assim, tudo guardado na minha memória, aquele. Aí passou algumas semanas, rolou essa vaga do Twitter. E aí eles me ligaram no outro dia e falaram, a gente conseguiu a 3ª vaga, tu tem interesse? Só que essa vaga não é de criação, tu tem um perfil de criação. É uma vaga para saque da Telefônica Vivo. Na época elas iam começar a fusão. E era o saque 3.0, saque nas redes sociais. Aí eles explicaram, a Telefônica tem hoje o maior saque de rede social do Brasil. É o primeiro, e essa empresa é o nosso maior cliente. E aí eu falei, cara, eu vou entrar pro saque, eu não tô nem aí, eu quero entrar nessa agência. E aí depois eu descobri que a agência era... o nome da agência era Media Contacts, que era uma agência do grupo Avas Digital, que é o maior grupo de agências digitais do mundo. Assim, tipo, é um grupo super forte. E eu não sabia, eu não tinha ideia. Tipo, na minha cabeça, a agência era offline, era as agências do passado, né? Que eu aprendi na faculdade. Naquela época eu não sabia que fora do Brasil já tinha muita agência digital. Daí, aí eu falei, cara, eu vou querer essa vaga. Aí o cara, beleza, pode vir. Eu entrei pro saque da Telefônica. Tipo, todo aquele sonho de agência que a gente tem seriado, eu tava vivendo. Porque em São Paulo, de fato, é daquele jeito, é tudo colorido, é tudo criativo. Tem o ping-pong, tem não sei o quê. E eu falei, meu Deus do céu, eu tô vivendo isso. E aí, fui pro saque, que teoricamente era o setor novo para essa agência. Era o setor ali que a galera não queria estar, porque era um saco. E era um setor que eu tinha que aprender a tabular tudo no Excel. E quando eu mandei meu currículo para eles, eu falei, Excel básico. Só que Excel é um negócio muito complicado. E naquela época as tabulações eram assim, tipo, bizarros. Toda quinta-feira a gente tinha que entregar um relatório de análise de tudo que a gente fez, dos atendimentos positivos e negativos do Twitter. E eu não sabia para onde isso ia parar, gente. Nossa. Vocês não tem noção, não. Mas eu tava lá, ó. Tô aqui, tô pra aprender, não sei o quê. Eu saía meia-noite, toda quinta-feira de lá, com a galera que fazia isso. Aí eu falei, gente, eu não vou conseguir. No final eles me ajudavam, eles me ensinavam. Sei que deu 3 meses, deu no saque, eles me puxaram pra criação. Tipo, eles falaram, ó, a gente conseguiu uma vaga da Ipioca, um cliente novo, que era a Ipioca, e a gente te quer na criação.
porque tu é criativo, a gente gosta dos teus tweets. Na época eu fazia muito Twitter assim pra viralizar, sabe? Aquelas de piadinhas no Twitter e tal. Aí fui assumir a Ipioca e eu não sabia pra onde ia. Aquilo tudo era muito novo. O Instagram não existia, tava começando. Aí, mas só para aqueles nossos ouvintes aqui que não sabem o que é Ipioca, explique. Então, Ipioca é uma cachaça cearense. O famoso Goró. Jurava que era tapioca de que botava cearense. no açaí, ó. E aí, como eu sou do norte, eles falaram, cara, o Vitor já foi para Fortaleza, é do norte, vai ter mais ou menos ali a linguagem que a gente precisa para esse conteúdo de Ipioca. E me deram a conta de Ipioca. Só que na época, tipo, ninguém sabia conteúdo, né? Tipo, digital. Era outro universo. E quais eram os principais canais de vocês aí que vocês trabalhavam? Era Facebook e Twitter. Só existiam esses dois. Tanto que eu sugeri o Instagram da Ipioca e a Ipioca, na época, foi a 6ª marca do Brasil a entrar no Instagram. E eles aceitaram a minha sugestão e a gente começou a criar conteúdo pro Instagram. Isso faz muito tempo, assim, tipo... Quem bombava era só a Farm e a Nike, sabe? De ter a marca no Instagram, pra vocês terem uma ideia. E aí deu muito certo, eu fiquei quase 2 anos nessa empresa. Criei um método de conteúdo lá que eles apresentaram a nível mundial e foi premiado dentro da Ava Digital, esse método de conteúdo. O que era isso? Uma coisa que eu inventei da minha cabeça e deu muito certo. E quando eu fui planejar o conteúdo de Ipioca, assim, na segunda leva de conteúdo, assim, após uns 3 meses, eu falei, cara, por que a gente não trabalha o conteúdo por dia da semana e trabalhando com a psicologia das cores? Porque tem tudo a ver com o que a gente sente nos dias da semana. Na segunda a gente já acorda meio lento, na terça a gente ainda tá ali num trabalho focado, na quarta já tem começa o happy hour, e aí eu criei isso, peguei a psicologia das cores, fui estudar o que cada cor significava, e aí a gente começou a criar esse conteúdo, a Ipioca aprovou, e aí deu certo. A gente ficou assim vários meses trabalhando na psicologia das cores. Tipo, o post da segunda, ele vinha no vermelho, que é pra galera ver no feed, se animar e não sei o que, blá blá. Cada post tinha uma cor, e cada cor entregava alguma coisa relacionada ao humor da pessoa. Ou no conteúdo escrito, ou no visual, né? E aí, tirei aquilo da minha cabeça, como diz o Amazonas, tirei do cu. E aí, lancei, deu certo. E pior que gostou, foi rolando. Aí, a galera que tava acima da gente, né? Os meus chefes lá e tal, da Media Contact, pegaram isso e levaram, assim, pro um prêmio interno do Grupo Avas Digital. Eu nem sabia, tipo, era uma viagem que eles faziam, levavam, apresentavam, não sei o quê. Aí depois de algum tempo, eles vieram com a resposta, no e-mail, aquele e-mail interno da agência, que manda comunicado geral, a gente ganhou um prêmio, um conteúdo baseado em psicologia das cores, e ele vai ser aplicado em alguns cases de outros clientes do grupo. Aí pediram para eu traduzir tudo para o inglês, aí o pessoal me ajudou lá, o pessoal da própria agência, o que era. E mandaram para todas as agências menores da rede. Pergunta agora tu foi promovido depois disso? Não ganhei nada. Porra, sacanagem. Você que tava ganhando royalty até hoje. Mas aquele e-mail ali, aquele e-mail pra agência toda, pra mim já tava feliz, porque de fato eu enxergava ali como uma grande oportunidade. E é um case, né, que tu traz desde lá, né? Um case. Isso. Total. E tudo que eu faço hoje, aprendi lá dentro. Assim, tipo, a faculdade, ela me deu um norte, né? Mas o digital eu aprendi lá dentro. Isso aí, até trazendo aqui para a realidade de quem está acompanhando a gente, sempre tenha anotado, e muito bem anotado, os seus cases de sucesso e o impacto que eles criaram para justamente você colocar isso no seu currículo. As pessoas acham que a gente, que é empreendedor, não tem que ter o currículo ali escrito, normal, enfim, tem que ter. Eu, por exemplo, quando eu dou consultoria, principalmente para empresas grandes, a empresa geralmente me pede meu currículo além do portfólio, porque ela quer saber com quem ela está lidando, vendo conhecimento, né? Então, essa dica é valorosa, porque uma coisa é você desenvolver as atividades rotineiras da função que você está desempenhando.
Isso aí todo mundo faz. Mas qual foi o impacto que você criou naquela função? Então, você fez alguma coisa que deu certo, anota no teu currículo, deixa aquele case lá, porque você vai ser medido pela entrega dos seus resultados. Se você não tem resultado para mostrar, como é que você vai conseguir ser atrativo para as outras empresas? Inclusive, Legal. agora o pessoal está usando muito isso para colocar dentro do próprio LinkedIn, né? Porque o LinkedIn é o currículo online ali que as empresas estão fazendo muitas seleções por ali. Então, inclusive tem a aba lá que é reconhecimentos, prêmios, coisas que você criou. Então, eu acho que isso é bem interessante. Isso mesmo. E é legal vocês terem falado isso, porque essa semana passada eu fui aplicar para uma pós que vai abrir agora na UEA. Inclusive, eu vou até falar aqui para vocês que eles prorrogaram, que é uma pós muito interessante. Aí fui aplicar, né? Aí precisava do meu currículo. Meu Deus do céu! Depois dessa de São Paulo, eu nunca tive um currículo, porque eu nunca precisei mais. Eu fui entrando nos lugares que iam me chamando. E em São Paulo eu comecei no meu LinkedIn, atualizei a última vez na prefeitura, faz tempo, eu saí em 2017. E faz tempo, então tá tipo o resto de coisas de São Paulo da prefeitura. Ai, meu não Deus tem nada do céu. além. Aí meu Deus, Amadeu me socorre. Me dá teu currículo aí. Eu peguei o do Amadeu e fui atualizar o meu com base nisso. Mas, tipo, isso que a Michelle falou é muito importante, porque esse case de São Paulo, nunca guardei nada. Não guardei o e-mail que eles mandaram. Tinha um certificado, uma premiação, não guardei. O que eu posso botar agora, pegando essa dica que vocês deram, é escrever lá no LinkedIn esse case. Como eu já coloquei outros cases lá escrito, mas não registrei nada. Então é muito importante registrar qualquer coisinha, porque pode ser algo muito bom. E qualquer coisa assim, hoje em dia que é tudo digital, faz uma landing page, deixa ali print, enfim, escaneado, tudo que você tiver de provas dessas entregas de resultados, por exemplo, volta e meia a gente faz uma matéria, alguma coisa, jornal, revista, deixa ali também, ou imprime, leva como portfólio, mas você tem que mostrar, né? A gente é contratado para solucionar um problema que alguém tem. Então, quanto mais provas que a gente tem para dizer que nós somos competentes em solucionar aquele problema, mais credibilidade e mais prestígio a gente tem no mercado. Então, Vitor, vai atualizar as tuas conquistas, tá, meu amor? Por favor, titia tá falando. Eu vou fazer isso. Já mudei meu avatar lá do LinkedIn. Fiz uma foto nova. Só falta eu parar realmente para escrever tudo isso. Porque é minha história também, né? Mas continuando, e aí? E voltando para essa pós aí. A UEA abriu uma pós agora. Na verdade, vão abrir várias. Eu não sei se vocês acompanharam que eles criaram o Rayon Forest, que é uma escola de negócios voltados para a Amazônia, com pessoas daqui e pessoas de fora, tem apoio da USP, junto da FAES e outras coisas. E aí eles vão abriram uma pós agora, que é muito legal, que é de negócios na Amazônia. Sim, eu vi, tem muita vaga, incrível, acho que tem umas 300 vagas para essa pós. Não, só para Manaus é 250. E é gratuito, né? Para o Amazonas todo é 850 e é gratuito. Aí eu simplesmente já peguei aqui o meu currículo, dei atualizada, peguei o do Amadeu, fui lá no LinkedIn, fizemos um negócio que a gente quer lançar, né? Porque tem que fazer um pitch de venda, tem que mostrar o projeto que você quer lançar, e a gente tinha de fato um projeto. E aí a gente aplicou, bora ver se vai rolar. Eu espero muito que role, porque eu tô bem empolgado. Então quem quiser, eu acho que ainda tá aberto, porque eles iam prorrogar. E era até segunda agora início de março, mas eles vão prorrogar. Mas essa é para negócios na Amazônia, não importa geral. Qual tipo de negócio. Um negócio que seja desenvolvido aqui, que gere algum valor para a região, né? Comercial ou sustentável até, mas que seja um negócio aqui. Então vai ser bem interessante, assim. E os professores que estão lá são bem legais. Então já fica a dica aí, entre no site da UEA, não perca tempo, fuce e aproveitem porque é gratuito, hein? Exato. E aí, continuando, a gente parou no case de sucesso não registrado. Paramos no case, aí eu fiquei nessa agência uns 2 anos e ia rolar um aumento e uma vaga nova para subir de cargo.
Só que eu tava com muita saudade de casa. Eu tava, sabe aquele amazonense que não aguenta mais ficar longe do peixe, da farinha. Aí eu, do nada, decidi voltar, assim. É a única coisa na vida... Mentira, tem 2 coisas na vida que eu me arrependo. Eu não sou de me arrepender. Mas tem 2 coisas na vida que eu me arrependo. Uma tatuagem que eu fiz do Chiclete com Banana, que eu era fã. Eu tinha 16 anos. Eu já comecei a remoção, já fiz 2 etapas. Falta só mais uma. Mas, assim, é um negócio que eu me arrependo. Porque é muito ruim. Agora. É muito ruim, é a pata do camaleão com uma estrela dentro, e o melhor é tipo assim, debaixo da minha barriga, quase na virilha. Muito louco, hein? Não é. Vinheta sexy não é na agora virilha, para não, falarmos mas da tatuagem. É na minha cintura e é um negócio muito feio. Mas assim, já tá só aquela sombra de que existiu alguma coisa ali. Essa é uma coisa que eu me arrependo, e a segunda é ter voltado antes de ter aprendido mais, sabe? Eu fiquei 2 anos, mas as oportunidades estavam só começando pra mim lá. Tipo, eu era uma pessoa muito querida nessa agência. Eu era a única pessoa, inclusive, que falava com a agência toda, e network é muito importante. Eu falava com a agência toda, porque as pessoas gostavam de mim, do meu sotaque, do meu humor. E eu era querido em todos os lugares, tanto que eu tenho amigos até hoje. Faço contato com eles até hoje, de vez em quando vem job. Do início do ano, um dos meus amigos que trabalhou comigo na criação me mandou um job como influenciador. Então, tipo, esses networks são muito importantes. Não importa onde você esteja, faça network com todo mundo da empresa, porque uma hora você vai precisar, uma hora você vai poder ajudar, vai fazer aquela troca, né, de favores, que é muito importante pro negócio. E aí eu decidi voltar para caboquice, como diz o caboclo, aprendizado. Existe uma diferença muito grande entre você ter uma rede de contatos e uma rede de relacionamentos. Uma rede de contatos é você ter o contato daquela pessoa, seja o perfil dela no Instagram conectado ao seu, seja o telefone, enfim. O segredo é a gente ter a rede de relacionamentos, que é isso que você fez lá. É o conversar, é o ser curioso em conhecer o outro, é ser gentil, é ajudar se você puder ajudar, estar disposto, aberto, né, para o outro também. Isso aí é a construção de relacionamento, qualquer um. E essa lembrança é que fica na cabeça das pessoas. Pessoas se relacionam com pessoas. Existem as empresas, mas quem faz as empresas são as pessoas. Então, se a gente não investe em conhecer o outro, né, se abrir para conhecer o outro, a gente não sabe que oportunidade vai vir dali. E olha só, você pegou um puta job, né, vivo, através de um relacionamento que você construiu lá. É ter essa mente aberta. Muito, muito. E cara, tipo, outras coisas vieram, por exemplo, agora no Respira Amazonas, a galera de lá mandando contatos de empresas grandes por conta desse relacionamento que eu tive lá. Tipo, Guaraná Antártica me oferecendo uma vaga de TikTok deles pra fazer o conteúdo deles por conta de uma pessoa que trabalhou comigo lá, saca? Tipo, agora, assim, 8 anos Isso depois. É lembrança de marca, né, Vitor? Qual foi a lembrança que você deixou na mente das pessoas? Total. E principalmente no mercado de trabalho, né, profissionalmente, você tem que ter muito cuidado com isso. Às vezes alguém te faz raiva, alguém te humilha, mas... sabe, segura ali, vai na classe, porque no final é a lembrança que você já deu. Já aconteceu isso comigo. Um chefe que me demitiu por machismo, inclusive. Muito comum, porque eu fui questionar o salário, né, de um novato, que era homem, que entrou ganhando mais do que eu, aí depois ele me demitiu. Passou em 6 anos, ele queria me contratar para dar treinamento lá em São Paulo, junto com ele, enfim. Então, mas porque eu não revidei? Engoli aquela raiva, me senti injustiçada, mas não revidei. Deixei pra lá, deixei quieto. Lógico, a gente tem que saber se defender também nas horas certas, mas deixe sempre as portas abertas. É essa a questão. Se possível, deixe a porta aberta. E aquele outro lá também da primeira entrevista, eu também não revidei, né? Até hoje, é porque a vingança será maligna. Não revidei, mas ficou o aprendizado, que eu acho que também é muito e até em viver em ambientes diferentes, né? Que tem muita gente que quer viver sempre no mesmo círculo ali e tal, no mesmo grupo, e até isso comprova muito. Por exemplo, se tu não tivesse ido para lá, provavelmente, né? É claro que tu ia ter em outros locais aqui também, mas provavelmente não teria
tido esse retorno a longo prazo. Pensou, depois de 10 anos, você ainda conseguir ter frutos de lá? Não, total. E, cara, logo depois que eu saí, quando eu voltei pra Manaus, Sim. tipo, rolou uma vaga na DM9 que me indicaram. Rolou, tipo, outras paradas. Pronto, um dos chefões dessa agência foi pra Miami e queria que eu fosse pra lá fazer criação com ele. Eu falei, bicho, eu ainda não sei inglês, não rola. E até hoje, de vez em quando ele fala, e aí, quando é que tu vem pra Miami? Quando é que não sei o quê? Então, tipo, são portas que estão ali abertas, né? Que a gente não pode jamais fechar. Deixa ela lá, fato. abertíssima. Mas e aí? Continuando a nossa cronologia aí. Aí o Vitor volta, comeu peixe, tomou açaí, matou a saudade. E aí? O que aconteceu depois disso? Aí o Vitor volta, matando a saudade do açaí, pela felicidade da minha avó e da minha mãe, né? Que ela ficava ali morrendo de medo, porque, enfim, né? Mãe tem aquele cuidado, vó também. Elas achavam que, meu Deus, eu ia pra São Paulo e ia ser assaltado, ia pra boca de fumo, ia acontecer qualquer coisa. Menos eu ia, sabe, vencer na vida. Será que eu parar na Cracolândia? A gente mora, né? Vitor Cracudo. Exato, nossa. Não, gente, é muito engraçado. A minha avó, ela criou um Facebook na época pra me acompanhar, né? No Datena. Aí apareceu lá no Datena um bairro super alagado, todo mundo debaixo d'água, o helicóptero, a polícia, aquela confusão. Ela me ligava Comandante Hamilton lá falando um monte de desgraça e ela ficando desesperada. Eu quero imagens do Vitor. Eu tava lá. E eu falava, vó, eu moro perto da Paulista. Tem que alagar, perto da Paulista acabou São Paulo. É verdade. A Paulista é super alta. Mas assim, a bichinha não entendia, né? Enfim, aí eu voltei. E aí já rolou uma vaga numa agência que eu já tinha trabalhado para criar o setor digital deles. Não se falava em marketing digital ainda. Início de 2012. Todo mundo ainda tava tipo, Facebook, vai rolar fanpage, naquela onda, né? Já tinha as nacionais, mas os locais ainda não tinha. Eu entrei nessa agência, comecei a montar o plano de conteúdo dessa agência, como ia funcionar o setor e tal. Tipo, trouxe todos os insights de São Paulo. E São Paulo é muito relatório, é muito programa para registrar tudo, né, que você faz no trabalho e fazia na agência. E isso aqui antes não tinha, pelo menos na época que eu trabalhava nas agências aqui. Aí chegou o briefing, o atendimento trazia, eu criava, devolvia pro diretor de arte e a gente apresentava. Lá tinha muitos processos, e-mails, principalmente relatórios, que é uma coisa que eu amei e amo até hoje, assim. Trazer o resultado, né, apresentar os resultados. E aí trouxe esses insights, montei o setor. Aí o primeiro cliente foi o Nova Era, que era o cliente dessa agência. Foi o primeiro supermercado e, na época, primeira conta de marca voltada para as redes sociais, assim, do Amazonas. Não tinha aquela coisa muito bem oficializada, muito bem feita, né? Aí começamos a trabalhar. A primeira ação, eu lembro até hoje, que a gente fez, falei, cara, lá a gente já trabalha muito com influenciador digital. A gente precisa entender quem são esses influenciadores. Não tinha esse boom das blogueiras na época. E a gente precisa fazer alguma coisa para eles. Aí eu lancei um kit do Dia das Crianças personalizado, que o todinho ia com o nome da pessoa ali no lugar de todinho na embalagem, e é o nome do influenciador. Tudo feito já em parceria com a Todinho, uma daqui, distribuidor, e o Nova Era, e não sei o que. Mandamos para 15 pessoas. Na época, de blogueira tinha a Carol Heirich e a Lu Cordeiro. Eram somente as duas com um blog oficial de fato. Então, Vitor foi responsável por criar o Recebido também aqui no Amazonas. E aí... e o pior é que isso é real, né? Agora eu parei pra pensar, exatamente. Tipo, o que o Vitor falou. As blogueiras que hoje são chamadas de blogueiras é porque elas tinham um blog na internet, né? Não era só a questão da mídia social. Elas tinham blog, Hoje não, hoje é só o Instagram, no máximo, entendeu? E aí a gente... Quem era influenciador na época? Era o quê? Jornalista no Twitter e colunista social ainda. Pegamos algumas dessas pessoas e aí uma das pessoas foi o Márcio Noronha, que ele era muito ativo no Twitter
E ele era do D24AM, ele era, acho que, o diretor lá, enfim. E aí foi uma das pessoas que recebeu isso, né? Eu seguia no Twitter, fiz aquele bem bolado das 15 pessoas, e eu mesmo fui entregar os recebidos, porque, tipo, não tinha essa cultura, ninguém sabia o que era isso, sabe? De mandar isso com uma hashtag pra pessoa postar. E lá em São Paulo tudo era pago, ninguém postava nada de graça. E aí eu fui pedir para postar, porque ali era de graça, né? Ali não tinha o valor. E aí todo mundo, óbvio que, né, ia postar, porque, enfim, era uma coisa personalizada e tal. Aí eu lembro que o Márcio Noronha postou, todo mundo postou, o Nova Era começou a crescer no Facebook, não tinha o Instagram ainda, começou a crescer no Facebook. E aí começou a ser visto ali, começou a bombar. E isso eu fiquei, nessa agência que eu voltei, fiquei 2 meses. Aí quando foi no início de 13, o Arthur ganhou para prefeito. E o Márcio virou secretário dele de comunicação. Primeira semana, sabia quem era Arthur, sabia quem era, assim, óbvio, a gente sabia que era o Arthur, né, da vida, né? Mas, tipo, eu não sabia que ele tinha ganho, eu tinha acabado de voltar, eu tava naquele processo meio paulistinha ainda, né? Aí, Márcio Noronha me manda uma DM, eu queria falar contigo. Vem aqui na prefeitura tal dia. Eu falei, tá bom. E eu sabia quem ele era porque eu seguia ali do D24. Na época o D24 era muito forte. Sim, Twitter, verdade. né? Por conta do 10 minutos. Todos eles. O Mário Adolfo, a Cris Braga. Essa turma que trabalhava juntos, eles eram influentes ali. Aí, cheguei lá na prefeitura e ele falou, eu tô com uma vaga de coordenar o marketing digital da prefeitura. Eu quero criar a fanpage, eu quero criar a fanpage do prefeito, eu quero colocar isso muito ativo e nunca teve isso aqui. Acho que o prefeito anterior era o amazonino e ninguém postava nada na época. Tipo, o amazonino era super, né, offline, era outra parada. Eu falei, caraca, acabei de entrar na outra agência, mas, tipo, é uma oportunidade de vida, né? Aí o cara da vira pra mim, olha, tem um carro comissionado. Me lembrei do cara que queria me dar a vaga que era de graça e eu não consegui, agora estão me dando dinheiro. Exato. 2 anos depois eu já tava, tipo, falei, caraca, vai ser a oportunidade de realmente colocar tudo em prática, porque o máximo que eu ia ter era o Noronha pra dizer sim ou não, né? Nas ideias. Tipo, o prefeito não ia botar muito ali porque nem entendia, né? De agora, o Arthur ele já é de fato muito ativo, ele já sabe fazer sozinho. Mas até 2, 3 anos atrás, ele nunca entrava, né? Como a gente sabe como funciona. E aí eu falei, cara, não tem como. Voltei pra agência e falei, ó, é só isso. Não veio mais, é isso. Não tem mais jeito. E o cara me odiou. me odiou muito, mas tipo, não tinha o que fazer, entendeu? E aí comecei um trabalho na prefeitura, que foi um trabalho também que foi muito importante para mim, porque eu aprendi na raça a fazer outra coisa, né? Porque ali era redes sociais, era social media, né? Era o planejamento de marketing e tal, do digital, mas é uma coisa mais pro jornalismo. Né? É uma coisa que, tipo, o meu texto é muito mais informativo. O meu texto sempre foi pro humor, pro engraçado, para aquela comunicação que funciona na doido pra fazer um meme da prefeitura e não podia. Muito é do meme, né? Muito vem do meme. A gente conseguiu. Não vem que eu não ia também deixar 100% não, a gente conseguiu. E aí, tipo, foi um aprendizado que eu levo pra vida. Agradeço o Márcio sempre, assim, o Márcio é uma das pessoas que eu mais admiro, porque ele enxergou até algo que eu não vi em mim, sabe? Ele, tipo, via que eu era bom, mas nem eu enxergava isso. E foi muito bom, muito, muito bom. A gente ganhou uma premiação, que já tá no meu LinkedIn. A gente ganhou uma premiação de 3º lugar de prefeitura atuante com conteúdo da América Latina. A gente perdeu para prefeitura da capital lá de Buenos Aires e para Curitiba. Case, lugar. E Curitiba a gente sabe que era cases do meme ali, bombava. E a gente conseguiu embarcar em muita onda de Curitiba.
Você lembra daquele casamento vermelho que rolou do Game of Thrones ali? Então, a gente não foi chamado para esse casamento vermelho. Foi Curitiba, se eu não me engano, Salvador. E a gente entrou de meme, assim. A gente conseguiu entrar na parada. A gente foi lá no post oficial desse casamento, como prefeitura, e, comentou, falando, nós somos padrinhos, não sei o quê, nananã. E eles foram obrigados a oficializar a Prefeitura de Manaus, porque a galera começou a ir lá e botar comentário, a viralizar, e a gente começou a embarcar na onda. E, no G1, quando saiu o case, né, do casamento vermelho, a gente tava lá também, a gente entrou em todas elas. A gente só não conseguia muito, porque o Arthur não gostava, de fato, dessa linha, sabe, de rir, né? Porque acaba que é uma linha tênue, né? Porque ele, se quando você faz mas uma boa conseguiu. Gestão, que não estou dizendo se ele faz, aquela coisa, se está tudo bem na gestão, você pode se dar liberdade, né, de rir, né? Sim. Como eu vi, porque na época eu estava lá, presenciei muito, o Obama soube fazer muito bem isso, ele abriu Casa Branca para Halloween, para ovo de Páscoa, ele conseguia trabalhar muito essa aproximação. Nossa, ele era um querido, né? E aí, quando a gestão já tá assim, tá feio o negócio, e aí o cara se vê obrigado a se distanciar, infelizmente, né? Não dá brecha. E não dá para ser, nesse caso, lembrado como piada, né? Porque a situação é delicada. Agora, se tu tem uma gestão como o prefeito de Curitiba tinha, que era 90% de aprovação, ele era muito forte. Então, a prefeitura, ela não servia para nada de informativo. Interativa. A prefeitura de Curitiba, ela sempre zoeira never ends. Zoeira. E aí a gente acabou conseguindo muitas premiações, assim, a gente ficou por muito tempo em primeiro lugar de seguidores de todas as prefeituras. Quando a gente começou a perder, foi para Curitiba por conta dos memes, né? E a gente ficou muito tempo ali em segundo lugar, em termos de saque, por exemplo. Nosso saque era o que era mais atendido, assim, mais respondido. Agora, um detalhe muito importante. Na época era eu e a Tayara. Caraca! A Tayara era minha estagiária. E nesse tempo nem tinha aquelas ferramentas de gestão, né? Deles. Não tinha. Não tinha muita coisa. E a gente ainda ia pra rua. Então a gente tem que valorizar o nortista, porque o nortista, ele se vira muito bem com o que tem. E é isso, entendeu? A gente Sim. É ruim por um lado, porque não é o certo, né? Numa gestão dessa de redes sociais, tem que cada um tá ali no seu setor, né? Porque em algum momento vai falhar alguma coisa. Mas nesse caso era eu e a Tayara, no Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, tudo respondendo, criando conteúdo. E eles não, eram 22 pessoas para responder, para criar conteúdo, para pensar no meme. Olha só. Isso a gente sabe porque eles ligaram pra gente. Vamos fazer uma reunião aqui com o nosso time de 20, o de 30 de vocês? Não, só tem 2 aqui. Exato, a gente ficou chocado. Eu e a Tayara, assim, meu Deus. Curitiba tem um monte de gente. Pessoas, e aqui eu tô me virando, eu e a Tayara? Que é isso? Pô, e aí, na votação era pra ter como respaldo isso aí também. Não, vamos contar quantas pessoas que fizeram essa parada aqui. Mas, assim, foi um aprendizado muito interessante que eu sempre tive esse perfil de empreender. Eu nunca fui de ficar preso a empresa nenhuma, assim, e depois de um tempo que eu entendi que isso era um perfil, né? Eu era muito, eu me cobrava muito, me frustrava muito, porque eu falava, meu Deus, eu não consigo chegar às 7 horas da manhã, eu não consigo acordar às 5 da manhã, não é de mim. Hoje eu até consigo, mas na época eu ficava me cobrando muito, sabe? Se eu atrasava no trabalho, eu ficava frustrado, triste. Eu era esse tipo de pessoa, mas eu era sempre fui muito focado. Quando eu entrei em São Paulo, eu falei, eu vou entrar, mas eu sei que um dia eu vou sair e voltar para casa. Quando eu entrei na prefeitura, eu não queria ter um cargo de carreira. Eu odeio o funcionalismo público, esse que a gente consegue, né? Que a gente conhece, desculpa. Esse que a gente conhece, eu odeio, porque eu acho que é tudo muito atrasado. Apesar de que lá na Secretaria de Comunicação da prefeitura, eu digo que é a única secretaria que trabalha todos os dias do ano
e todos os horários, porque a gente tem que mostrar que o prefeito está fazendo, né? Então, tipo, não tinha essa de, ele deu 5 horas e vai para casa. Não existia isso. Eu acho que isso é um assunto legal. Você tem a mentalidade de empreendedor, mas não quer dizer que você não pode ter um emprego temporário para te pegar know-how, para te fazer network, para te se conectar e aprender coisas novas. Inclusive, todo mundo que tem esse perfil acaba intraempreendendo, né? Então, isso não muda. Não é que tu vai deixar de ser empreendedor. A questão é que tu escolhe um período para te passar naquele ambiente porque tu vai gerar alguma coisa boa de retorno. E tu não vai ficar amarrado àquilo, né? Com certeza. Ou financeiro, ou de aprendizado, porque tipo, é muito importante a gente entender processos, sabe? A gente conhecer processos. Porque se você quer montar a sua empresa, você vai precisar de algum know-how desse, sabe? De alguma ferramenta que você usou no seu outro trabalho. Tudo isso é muito importante. E graças a Deus, assim, não foi ninguém que me disse. Eu sempre fui muito esperto nessa relação. O melhor momento para você aprender o que é empreendedorismo é na empresa dos outros, que o ônus não é seu. Não é que você vai errar de propósito. Não, mas seja curioso para você explorar a empresa como um todo, entender como é que funciona aquele processo. Eu tenho que ir em vendas, eu vou ficar só aqui, eu não tenho curiosidade para entender como é a logística. Não, dá uma volta pela empresa toda. Isso é muito importante, porque o erro dos empreendedores, principalmente os micros, é produzir algo e achar que é só isso, produzir e vender. E ele não entende que é gestão. E aí é que muitas empresas morrem. Então, aproveite enquanto você trabalha na empresa dos outros para entender o que é empreendedorismo, o que é gestão na prática. E outro ponto que você falou, Vitor, que é importante ressaltar, que é uma coisa também que me indigna muito, salvo alguns cargos, óbvio, né, tipo atendente, recepcionista, vendedor de loja física, enfim, salvo alguns cargos que realmente precisam estar ali por horário, não existe mais essa de você querer cobrar de um funcionário que ele simplesmente bata ponto. Né? Essa confusão de dizer que funcionário produtivo é funcionário que está ali de 8 às 18. Nossa, não. Não, tem muita empresa que já está entendendo isso, que o funcionário tem que entregar resultado. Não interessa que horas ele vai trabalhar, mas que mês você precisa entregar X, Y, Z. Chegou no final do mês e entregou, pronto, isso é produtividade. Mas parar com essa história do bater ponto e achar que eu tô vendo todo mundo aqui, né? Tá todo mundo sob meus olhos, então tá todo mundo trabalhando. E não tá, cara. Não tá, a gente sabe disso. Não tá. Sim. Isso é muito bom porque tá mudando muito, né? Até acho que essa pandemia acelerou muito esse processo digital, né, no Brasil. Então, tipo, isso já é mais comum. Tipo, imagina, se tu olhar para 2, 3 anos atrás, antes. E muitas empresas, elas fizeram, tipo, por exemplo, a XP falou, não queremos mais, não tem nem prazo para voltar. A gente tá home office aí até a gente resolver voltar, mas provavelmente não volte. É engraçado você falar da XP, Léo, porque eu tava lendo uma matéria, acho que foi da Exame. Tem muita sala comercial vaga na Faria Lima agora, porque todo mundo entendeu que não precisa. Imagina pagar 100 mil reais num aluguel mensal, e sendo que todo mundo tá podendo ficar em casa e trabalhando, tendo a mesma produtividade, até melhor, por conta da flexibilização dos horários. Inclusive aqui em Manaus tem, né, alguns institutos, eu conheço algumas pessoas que trabalham em institutos que, tipo, eles fazem o horário dele em relação ele fica aberto até às 22 horas, digamos assim. Então eu vou entrar às 10 da manhã e vou sair X horas da noite, sem problema. Se tu entregar o que tá dentro do teu roadmap, não tem problema o horário que tu vai chegar. Justamente. Então, graças a Deus, esse momento tá mudando e espero que continue a evolução. Exatamente. E eu acho muito interessante porque, tipo, na minha área, isso sempre foi normal, né? O home office, tipo, trabalhar de casa, trabalhar digitalmente. Porque quando eu saí da prefeitura, foi quando eu comecei a minha produtora de conteúdo, que é a Flutu. E o nosso cliente já era o meu cliente, só que eu era freela deles, que é Sapatinho de Luxo. Esse teu case da Sapatinho, Vitor, ele é muito bacana. Se você puder contar aí assim, como foi essa história, porque assim, eu lembro da história da Sapatinho de Luxo, a tua história com eles, eu lembro do Neymar. Então, como é que chegou no Neymar? Como é que foi essa história toda aí? Cara, Sapatinho, eu comecei com ele quando eu ainda tava em São Paulo. Tipo, eu ainda tava lá, mas eu era como um cliente novo pra eles. E eles me contrataram pra
me acharam aí na internet para criar conteúdo para eles. Tipo, conteúdo das redes dele, Facebook e tal. Os textos, as ideias ali. E aí depois, tipo, isso foi aumentando, né? O que eram 3 pessoas foi crescendo. Sim. E o dono começou a tipo, gostar muito do meu trabalho. Até que isso virou algo maior. Mas ainda assim eu sempre tinha esse meu fixo, que era a agência ou a prefeitura, enfim. E quando eu estava ainda na prefeitura nos últimos 1 ano e pouco, eu já estava assim, cara, eu quero sair, já não tá dando mais. Em paralelo eu tinha o meu conteúdo nas redes sociais e aquilo já estava me prendendo muito. Eu fui meio que organizando essa saída. Daí eu saí em julho de 2017 e em agosto ia ter a primeira missão Sapatinho de Luxo, que é uma viagem que a gente começou a fazer desde 2017 com influenciadoras para algum país. E a ideia dessa viagem é o quê? Juntar algumas meninas para criar conteúdo em algum outro lugar, cada um criar o seu conteúdo. A marca vai estar por trás de tudo. A marca vai levar, vai gerar as surpresas, vai fazer todo esse trabalho para que aquela viagem vire, né, um mini reality show para as pessoas acompanharem nas redes sociais e todo mundo cresce, né? Todo mundo se expõe para algum outro público. Levou 3 anos para se realizar. Foi 3 anos para ele falar, olha, um dia a gente retorno, vai fazer né? isso. Também, né? Porque na cabeça dele era muito caro, né? E ele, tipo, era uma aposta no escuro. Ele não ia saber se aquilo ia dar resultado. Ninguém nunca tinha feito isso aqui, né? A Sapatinho na época ainda era uma marca local. Daí a gente, vamos fazer essa viagem. Ele falou, aí no início do ano, 2017, ele falou, vamos fazer essa viagem esse ano. Aí a gente foi planejando e tal, e viu que agosto, setembro eram os melhores períodos para ir. A gente tinha escolhido Paris, porque porque além de tudo, né, é uma capital que ela respira moda. E aí eu falei, cara, tudo que eu gosto de fazer, eu gosto de ter um propósito por trás. Pode parecer o mais coach possível essa frase, né? Pode parecer uma frase que todo mundo tá falando agora. E nada contra os coaches, eu acho que isso é muito importante, mas tem outros coaches que a gente sabe que não são coaches. E aí, o propósito sempre esteve comigo, desde a faculdade. Então, quando eu pensei nessa viagem, eu falei, cara, tem que ter um propósito. Não pode ser uma viagem só por ser uma viagem. Porque senão pode cair na futilidade. As pessoas podem não gostar. A gente não sabia se ia dar certo. Nunca tinha feito isso. Aí eu falei, não, o nome vai ser Missão Sapatinho de Luxo. E elas vão ter uma missão. Elas vão ter que entregar pra gente conteúdo. E aí foi quando teve um propósito essa viagem. E aí, desde de apresentar para elas o que era a viagem, a gente, por dia, falava que ia ter um passeio, e naquele passeio elas teriam que fazer alguma coisa. Ou era gravar um vídeo de achadinhos no centro, né, de Paris, ou era dar dicas de look, enfim, tudo relacionado ao conteúdo que elas já fazem. São influenciadoras de moda, a maioria delas. E aí, foi aprovado, a gente pegou uma menina de cada região na época que tinha Sapatinho de Luxo, que era Manaus, Belém, Boa Vista, Porto Velho, acho que só. E aí fomos de produção, de time de produção. Foi eu, a Camila e a Gabi, somente. E de influenciadoras, foi a Carol, a Rafa, a Samara, que era de Belém, a Tuane de Boa Vista, e tinha mais uma de Porto Velho, que era a Farquille, que era a única que era maior, ela era bem maior no YouTube, e ela tinha um público muito grande gospel. E aí a gente levou ela foi a única que na época que, tipo, recebeu para isso. Porque ela já estava trabalhando muito com, tipo, São Paulo, outra galera, já era do YouTube. Apesar dela ser de Porto Velho, ela já era um nível mais top, assim, tipo, principalmente no norte. Hoje ela tá, tipo, tem mais de 1 milhão, ela é super estourada, enfim.
Ela foi a nossa estrela, sendo que ela não era conhecida por nós. Ela fazia alguns publis para Sapatinho regional. O público dela e o conteúdo dela era totalmente assim, meio que evangélico, mas beleza, era o que a gente poderia pagar, né? Porque já tinha o custo da viagem. Tipo, 2 amendoim pra um sabe, ali, né? Contado no dedo. um Guaraná Antártica pra outro. Com certeza. A gente não, assim, não podia transparecer pras meninas, né? Mas pra gente foi tudo, tipo, muito contado, muito, muito certinho. Era uma aposta da marca. E aí fomos, né? A primeira surpresa era a casa toda customizada com as fotos das famílias, para dar aquele impacto emocional. Isso tudo, assim, coisas que a gente foi tirando da nossa cabeça e que eu já tinha vivido antes, sabe? Tipo, do que eu já tinha visto antes. Detalhe, eu também fui como influenciador, eu era produtor e influenciador. Por quê? O Rosenho, que é o dono, ele tinha tão medo de flopar que ele queria mais uma pessoa falando daquilo. Então, tipo, eu fui como influenciador, eu era o único homem do time delas. E o meu trabalho ali, o meu propósito como influenciador, porque na época era o É de Comer, era fazer as comidas e levar para os lugares, restaurantes, dar aquelas dicas. Então eu aparecia na missão com esse propósito. Até porque a galera não sabia que eu era o marketing da Sapatinho, eu nunca falei, né, de fato. Daí a gente foi, a chegada da casa é uma das coisas mais engraçadas. Porque a Camila e a Gabi, além de tudo, elas tinham que filmar e a gente tinha que arrumar ali tudo para ser surpresa para elas. Como se naturalmente chegou, já tivesse sido arrumado antes. Exatamente, porque tipo, a gente não poderia ir num outro voo. Não existe a possibilidade, entendeu? Era tudo muito... Tem que ir todo mundo junto, enfim. Sim. Aí a gente subiu, colocou... Elas não sabiam que iam ter as fotos, de fato. A gente tentou ter o máximo de surpresa possível. A gente subiu com a mala de todo mundo, tipo, para arrumar os sapatos que elas iam receber, para arrumar os presentes que elas iam ganhar e dar uma organizada na casa. A gente conseguiu contato com uma brasileira que ela fazia piquenique na Torre de Paris, lá, na Torre Eiffel. E aí ela meio que ajudou a gente nesse... Ela fez meio que a contato, produção ela já deixou local, a casa né? toda arrumada com as comidas. Tipo, ela foi o auge pra gente. Ela fez a produção local. Tipo, a surpresa da torre foi incrível, assim. Foi um negócio maravilhoso. E aí elas chegaram, foi aquele choro, foi aquela emoção. E pronto, tipo, os primeiros stories, os primeiros posts no feed, assim, tipo, já basicamente quebrou a internet local. A gente só falavam disso e ele já mandou mensagem assim, tipo, caralho, eu não tô conseguindo administrar, tá todo mundo falando disso. Não tinha como acompanhar tudo, né? As mensagens, etc. E a gente da produção não tinha como ficar olhando o celular. Porque ou a gente prepara tudo para elas, ou a gente fica acompanhando nas redes. E a gente não tinha suporte da galera daqui. O máximo que a gente conseguia era postar uma foto ou outra. O André daqui ficava ali no saque, né? Atendendo tudo. E aí foi pro segundo dia. E aí, tipo, a gente já tinha preparado outras surpresas. Tipo, no terceiro dia era Disney, né? Pra elas. E a maioria delas nunca tinham ido na Disney. E elas iam receber essa surpresa de um vídeo que a família gravou. A gente levou um iPad, pegou um vídeo de várias pessoas da família e eles anunciavam isso para ela. Sim. Então foi um chororô que rende muito para quem gosta de acompanhar a viagem. Então aquilo pra gente estava rendendo muito. Aí beleza, chegou um dia lá que era ir no Louvre, ir pro museu e fazer fotos perto da torre ali. A gente tinha contratado um brasileiro para fazer o transporte pra gente. A gente fez tudo, faltavam 2 horas para encerrar o transporte. Foi quando ele falou, olha gente, ainda faltam 2 horas, vocês não tem mais nada para fazer. Aí a gente, meu Deus, o que a gente vai fazer? Aí alguém brincou. Vai lá na frente do hotel do Neymar, que a gente fica lá zoando. O Neymar tinha acabado de chegar no Paris. Tipo, ele tinha chegado naquela semana. Aí a gente, vamos lá, né? Vamos zoar. Aí o motorista, eu sei onde é que é o hotel.
falei, então pronto, vamos lá zoar. Detalhe, quando eu tinha saído de casa, eu tava na casa da minha avó, na Praça 14, e as minhas duas tias falaram, vão lá encontrar o Neymar pra ele no Instagram, pra ele receber vocês. Eu falei, tá, claro, mas tipo, na minha cabeça, sabendo como funciona este meio, eu falei, o Neymar acabou de chegar em Paris, ele vai receber a gente. Tinha nem 3 dias que ele tinha sido anunciado na torre. Tipo, a maior estrela do mundo tava lá naquele momento, né? Falei, vai dar certo. Aí só que na minha cabeça, eu preocupado se ia dar resultado pra Sapatinho, por rosinha, porque tipo, eu tinha que devolver esses 100 mil reais que ele. Tô nem pro Neymar. Eu tinha que dar um jeito, não passava nem uma farinha, mano. Nem o Wi-Fi. Aí eu caguei pro Neymar. E eu nunca fui do futebol, tipo, eu nunca acompanhei. Aí beleza, aí o cara falou, eu sei onde é que é, vamos lá. Eu falei, vamos. Aí ele parou na frente do hotel. Aí os seguranças já olharam pra gente com aquela cara de desconfiado, que brasileiro já sabe o que tá rolando, entendeu? Se o segurança olhou pra ti, tu falou, aqui que ele tá assim. Tu é brasileiro, tu sabe como que é. E eles já começaram a rir da gente. Eu falei, bicho, é aqui, ele tá aqui. Aí a gente começou a dançar funk na frente do hotel e fazer stories dançando funk. Zoando, botando a música lá e os caras lá rindo da gente. As meninas tentando entrar no hotel, eles não deixavam, porque eles sabiam o que a gente queria. Aí beleza, a gente postou, eu falei, cara, eu tive a ideia. Eu falei, vamos postar a dança do funk. O bordão dele, né? Ou então a gente faz o sinal do Toys, né? Que era a palavra que ele falava com os amigos dele. O bordão com os amigos. Aí a gente fez o Toys humano. Cada uma blogueira fez uma letra. A gente formou o Toys na frente do hotel. Aí postamos. E aí cada um pediu nos stories. Galera de Manaus, galera de Belém. Vai todo mundo no post do vídeo. Marca o Neymar. Aí fomos. A galera daqui nem gosta de uma zoeira, né? Começou a marcar loucamente. A gente foi pra casa rindo muito. Assim, já valeu. Já, tipo, rendeu o conteúdo do dia. Nesse dia, o Rosinha mandou mensagem. Isso era o 3º dia. Já podem voltar se vocês quiserem. Agora eu vou curtir. Eu sei que a questão tá boa aí, teu final é bacana. Mas, trazendo aqui para os empreendedores que estão ouvindo a gente, queiram de repente fazer algo parecido, né, nas suas proporções, enfim. Quantos % né, do investimento, você soltou aí, né, não foi o que falei, 100 mil reais, quantos % disso voltou para Sapatinho, em qual período, mais ou menos? Porque essa questão, uma coisa, como essa exposição de conteúdo vai significar vendas efetivas. Isso tem que ser muito bem metrificado. O máximo que a gente tinha era o contato com o gerente, que o André fazia muito direcionamento, porque era uma marca pequena, não tinha um setor comercial dedicado para isso. Hoje tem. Na época não tinha. Era a gente que fazia só uma tudo, loja, né? E era muito Manaus. O máximo que tinha ali era Belém, Boa Vista, Porto Velho. Uma loja. Então era muito pequeno. Quando ele falou isso no 3º dia, ele falou, a ação se pagou. Eu falei, como assim? Tipo, ele falou, não, se pagou. Tipo, já pagou o que a gente gastou. 3º dia de ação. 3º dia de ação. E a missão a gente tinha, se eu não me engano, 10 dias. Que daria ali de conteúdo, de fato, uns 8 dias, né? Tipo, perdendo ali os dias de ir e voltar. Eu dei uma relaxada. Sim. Já abriu o sinal do Wi-Fi, porque, tipo, a gente depende disso, né? A gente precisa, vou fazer o cara gastar 100 mil reais numa ideia que eu acho que vai dar certo. Eu nunca fiz na vida, mas eu acreditava. Aí, beleza. Nesse dia ele falou isso, a gente comemorou lá na casa, a gente alugou uma casa muito boa, no Airbnb, foi tudo muito legal. Aí quando foi no outro dia, isso foi no dia do Neymar, no outro dia o pessoal do Neymar, não, minto. A gente dormiu e acordou com o comentário do Neymar na foto. Ele botou, hahaha, foram criativos. Tipo, adorei, ponto. E aí isso já reverteu pra gente, capa do A Crítica, Globo Esporte, matéria no Globo Esporte, destaque no G1 Nacional. A galera já veio atrás pelo comentário do Neymar. Aí a gente riu e deu certo, e viralizou, e todo mundo feliz. Aí quando foi algumas horas depois, a gente tava indo pra Disney de manhã,
Mostrei o vídeo pras meninas, todo mundo chorou. A gente foi pra Disney. Quando a gente tá lá na Disney, uma das meninas recebe uma mensagem da assessoria deles. A gente quer marcar a foto com o Neymar. E a gente, caralho, não isso é zoeira. Esses amigos dele aí querendo dar em cima de vocês. Isso é zoeira. Quero um monte de menina bonita, entendeu? Um monte de blogueirinha. Eu falei, não, isso é zoeira. Não vamos acreditar. Mas dei corda, né? Mas fala aí. Vamos dar moral aí pra essa foto. Aí foram respondendo. Aí ele falou, amanhã apareçam aqui depois do treino dele. Ele treina até meio-dia. Sim. Vou deixar avisado no hotel e não sei o que. Eu falei, caralho, isso não vai dar certo. Eu falei, gente. Aí eu já comecei a ser estrategista. Boa. Ninguém conta isso para ninguém. Ninguém posta nos stories, ninguém faz nada. A gente só vai postar quando rolar. Já era. Por quê? Tu estraga um negócio desse, chega no vídeo do Neymar fofocante, da gente fazer a foto, já era, não tem foto, não tem nada. Aí a gente vai sair de mentiroso. E eu já comecei a, marqueteiro. Falei, não, vamos ficar quieto. Aí todo mundo me ouviu. Não vai dar certo. Aí beleza, a gente foi, todo mundo se arrumou. As meninas acordaram 7 horas da manhã. O negócio era meio-dia. E se periquitaram todas, entendeu? E fomos pro hotel. Chegando na entrada do hotel, rindo da gente, kkk, podem entrar. Eu falei, agora eu acredito. Os caras já deixaram a gente entrar. Aí eu já fiquei mais tranquilo, né? Aí a gente entrou, sentamos lá e veio um assessor dele. Eu falei, meu Deus, é real, meu Deus. Um daqueles toys lá que a gente vê sempre cangado com ele. Eu falei, meu Deus, é real, vai rolar. Mano, quando dá 15 minutos, lá vem o cara, lá vem ele do treino. Aí eu, meu Deus do céu, não tô acreditando. Aí o que eu falei com elas na van? Falei, gente, vamos tirar foto, mas vamos chegar lá com o celular no modo avião, pra caso não aconteça alguma merda, não atrapalhar o pobre do menino Neymar, porque vai que ele se estressa com qualquer coisa. Alguém ligando na hora, enfim. Eu falei, vamos botar todo mundo o celular no modo avião? Aí as meninas, beleza, botamos no modo avião. Eu falei, a gente vai tirar foto, a gente vai voltar pra casa e todo mundo vai postar junto. Ninguém vai postar primeiro do que ninguém. Todo mundo vai dar o mesmo start no mesmo momento. Beleza? Beleza. Todo mundo concordou. Fizemos as fotos, cada um fez uma foto. Ainda fez vídeos individuais. E aí, eu sabe como eu já estava sendo, né? Peguei, quando a gente estava andando lá para chegar no hotel, eu falei, opa, comprei uma bola aqui do Paris, comprei um boné aqui no camelô lá de Londres, lá de Paris. Aí algumas foram na onda, opa, vou comprar também, e na hora se der ele assina, se não der, tá tudo certo. No meu desespero pra pagar o hospital da mamãe, eu não vendi essa bola, meio retrasado. Mentira que tu assinou. Não, Vitor. Não, Era pra ter feito um leilão ali naquela bola. Mas enfim, né, o Neymar não tá bem das pernas também não. Aí o que aconteceu? A gente fizemos as fotos, os vídeos com o celular no modo avião. Detalhe, a gente entrou na van, parecia que a gente ia ser assaltado, com medo. Brasileiro, entendeu? Achando que tá no Brasil. Eu falei, gente, vamos guardar o celular, botar no bolso, no priquito. Cada um bota onde der e a gente vai. Ninguém vai perder, porque todo mundo tava com medo. Aí a gente pegou, entrou no apartamento, cada um fez sua legenda postão. Aí pronto, aí foi ladeira abaixo. Quebrou de fato a internet local. Aí de novo no outro dia G1, aí outras pessoas fazendo matéria. Assim, pra gente foi surreal. Aí a Gretchen tava morando lá. A gente já tinha feito alguns trabalhos com ela para Sapatinho, já botamos ela no jantar. E aí foi muito bacana, assim, deu muito certo. Tanto que virou um evento oficial da marca. Todo ano a gente faz a missão. Ano passado não teve conta da pandemia. Esse ano talvez tenha, né? Vai depender muito do que ia acontecer, porque sempre é ali setembro, outubro ou agosto. A gente tenta não colocar ali perto da eleição, sabe? Quando tem grandes eventos no Brasil, a gente não quer competir. Então a gente sempre, setembro é um mês bom, que não tá acontecendo nada. Então a gente sempre vai por ali, por esse período. E aí depois já foi crescendo, assim, já teve GK 2 vezes, aí foi pra Grécia, foi pra Bali. Então foi dando muito certo. Todo ano
esse budget aumenta. E é interessante, Vitor, porque muito muitas parecido, vezes as né? pessoas acham, né, veem como foi o case da Sapatinho que hitou, né? E elas acham, putz, mas isso deve ter custado milhões. Putz, mas eles devem estar com uma equipe de 30 pessoas lá para fazer tudo isso. Você chama uma pessoa, a galera aí pra ir lá brincar e tirar foto e acabou. Mas quando Eles você sempre falam tem isso. seja uma equipe de 3, como foi o caso de vocês, né? Uma equipe de 3 pessoas que estão dispostas a colocar a mão na massa, literalmente, e tem criatividade. Porque olha só, tu mostrou aqui, a mão na massa, eu resolvo, eu sou executor. Você mostrou criatividade, aproveitou ali o momento para fazer o Toys, né? Que custou o quê? Custou o corpo humano se flexibilizar ali, só isso. Né? Você teve uma puta de uma liderança com essas meninas, mas você conseguiu controlar o emocional delas todas, né? E imagina controlar um monte de mulher junta e ser estratégico para o negócio bombar ao mesmo tempo. Então, o resumo da história aqui do Vitor com esse case, né, que a gente riu pra caramba, mas tem tudo isso. Basta você estar com a mente aberta e estar disposto a executar. E eu falo isso porque a Europa, muitas vezes, não tem elevador, não. Você tem que subir ali com a malona ó, no cangote. E naquelas escadas assim estreitas. E não interessa, é fazer o que precisa ser feito. E o cliente, a Sapatinho, né, não à toa que já está aí já foi para sua terceira versão da missão. Está super satisfeita e investindo. Você provou, arriscou, né, fez o cliente arriscar muito, mas provou que era possível. Putz, é sucesso. E hoje, assim, esse case foi um dos cases que fez a Sapatinho dar uma estourada de franquias, assim, sabe? Ela teve uma exposição muito forte para o Norte e Nordeste, porque sempre tem muita menina do Norte e do Nordeste, né, envolvida. E hoje tem mais de 50 lojas espalhadas pelo Brasil. Você colhe aquilo que você planta. Lógico, a Sapatinho se programou, sabia que era um investimento alto, mas se programou para aquilo, acreditou, e tá aí, 3 anos depois do projeto, indo para o 4º ano, mais do que triplicou seu tamanho. Né? Então, empreendedores, arrisquem. Às vezes, quando a oportunidade é desconhecida, te parece diferente, não vou arriscar nisso aqui não, que eu não conheço. De repente é ali que tá a tua mina de ouro e você não tá percebendo. E é muito isso, assim, e como tu falou do que a gente gastou. A galera chega com a gente, você gastaram 1 milhão, você gastou 2 milhões. Tipo, a gente tem muito contato com gente de fora, com gente da área mesmo, né, que já faz isso em outros lugares. E a galera fica chocada quando a gente fala, não, todo ano é enxugando gelo que a gente faz a missão, porque, tipo, assim, um pouquinho de budget a mais pra gente trazer coisas novas, mas ainda assim tem um limite. Sim. A gente sempre quis trazer pessoas muito famosas para surpreender as meninas, né, nas missões. Foi o caso da primeira com a Gretchen. Mas a gente não conseguiu fazer ainda isso nas outras 2, porque uma hora não dá o orçamento. Mas ainda assim dá resultado. Ainda assim, tipo, a gente tá crescendo aos poucos. A gente já teve ideias de, tipo, lançar um show ao vivo nesse lugar que a gente vai estar de alguém daqui, saca? Tipo, elas ainda acham que vão pro jantar, é o show da Luísa Mas Sonza. vai. Não rolou, cotações já rolaram. Com certeza. Você tá mostrando pra gente aí um puta empreendedorismo, mas na empresa de terceiros. E quando é que o Vitor começa a assumir, né, a responsabilidade das suas empresas, digamos assim? Assim, eu tô caminhando para isso, né? Eu já tenho uma dessas empresas, que é a Flutur. Eu já tô quase 4 anos, que é o marketing da Sapatinho, é a Flutur, mas hoje a gente está muito mais dedicado para Sapatinho. A gente não consegue pegar outros clientes porque tá consumindo muito, né? Mas a ideia era que a Flutur atendesse outras marcas. A gente está redesenhando esse formato, porque a gente quer muito dividir isso com as pessoas em forma de curso. A gente quer muito dividir isso com as pessoas em forma de
sabe? Tipo, palestra. E assim, eu digo que é possível. Hoje a gente tem um contrato com mais de 300 influenciadoras no Norte e Nordeste, e as pessoas acham que é um budget, meu Deus, assim, altíssimo. E não é. É uma moeda de troca, digamos. Primeiro assim. que elas querem estar ali na sapatilha de luxo, porque em qualquer momento elas vão para missão. Porque elas são fixas, elas ficam esperando, existe um comprometimento delas, existe também ali um desejo muito grande delas irem, elas acabam se doando muito pro conteúdo, né? Então isso é muito importante. Então a gente, tipo, surfa nessa e se dá bem, sabe? Mas assim, a Flutu é uma dessas empresas que eu tenho. Eu sempre brigo com o Amadeu no bom sentido, porque toda vez eu venho com uma ideia nova para ele, né, de negócio. E ele vem e fala, tu cega que tu não dá conta nem do que tu já jogou nas minhas costas. Aí ele fala que eu crio e jogo nas costas dele. Aí agora eu tô assim, esse ano da pandemia eu já criei umas 20 empresas novas. Porque o Amadeu tem um lado racional, né? Porque o Amadeu não deixa. Senão eu já estaria fazendo um monte de coisa, mas o que eu tenho hoje? Gente, eu não consegui ainda. Assim, eu tava guardando dinheiro uns 2, 3 anos. Mas eu não consegui ainda guardar de fato, porque eu crio um tal de um galinheiro e pego tudo que eu tenho guardado e jogo no galinheiro. Sim. Que é um restaurante que eu tenho, para quem não sabe. E aí crio uma outra ideia, eu tento só preservar pelo menos o meu almoço, né, as despesas aqui de casa. Mas assim, eu não sou apegado, gosto de criar. Só que agora, de fato, eu realmente quero me dedicar para as minhas empresas, porque a Sapatinho é o meu maior cliente, é de onde sai a minha maior grana, então existe uma dedicação muito forte para eles. Porque é de lá que eu tiro o meu sustento da minha mãe, da minha família. Mas eu já estou me organizando para começar também, digamos que, entre aspas, lucrar os outros louros, né? O Galinheiro é uma empresa que não era do Amadeu, era só minha. Hoje já é minha e dele, porque eu achava que era só criar e botar um monte de gente ali para vender frango. Não sabia que tinha que ter um bom investimento para o dia a dia ali, né? Não tinha essa ideia. E aí, maninho, tu já montou, tá lindo, quando é que vai dar resultado? Qual é o ticket médio? Qual é o ticket médio? O que é ticket médio? Entendeu? Eu tinha outras experiências, eu não sabia que... Aí foi quando a gente começou a reorganizar, o Amadeu investiu. Hoje o galinheiro ele se paga, né? Mas a gente sabe que ele precisa em algum momento dar lucro. Ele tem potencial, só que a gente precisa expandir, a gente precisa crescer para vender mais. Mas assim, tá bem organizadinho. A Flutu a gente tá reorganizando, né, pra gente poder fazer esses outros projetos que já estão... Tem projeto que tá escrito de curso, tá ali pronto para botar em prática, a gente não tem tempo de botar. E o meu futuro, assim, perfeito na minha vida é empreender com o turismo. Eu gosto muito do turismo local, principalmente. E vejo um potencial gigante, que vocês também devem enxergar, porque vocês são pessoas que empreendem e são criativos. Geralmente a gente que é muito empreendedor, a gente vê essa oportunidade, né? A própria Michelle tem a ideia de um super aplicativo para coordenar 2016. E digitalizar Manaus, né? Tipo, virar um guia da cidade. Desde que eu conheço a Michelle, que foi numa palestra que a gente fez há uns 6 anos atrás, a Michelle fala dessa ideia. E eu acho uma puta ideia que falta só, assim, ó, isso aqui, vocês não estão vendo, mas eu tô fazendo com o dedo. Um pouquinho de boa vontade dos nossos gestores, né, do nosso governo ou prefeitura, ou que seja, para botar isso para funcionar. Mas eu acredito que um dia a Michelle vai tirar da cartola essa ideia, botando ela mesma em prática e pagando do bolso dela. Mas isso está sendo visto a nível nacional, inclusive existem alguns programas, eu não sei de cabeça aqui para falar o nome, mas existem alguns programas incentivando agora, principalmente pós-pandemia, exatamente criações de projetos, startups ou alguma coisa voltada para exatamente fomentar o turismo aqui no Norte. Total. E assim, a gente sabe que quem valoriza o turismo do Norte é paulista. Os donos de hotéis, dos hotéis novos que estão bombando, são todos paulistas.
nada contra, eu acho muito foda que o Brasil olhe pra cá e que essas pessoas estejam aqui. Até porque os hotéis deles são incríveis. Mas e a galera daqui? Cadê a galera daqui fazendo isso acontecer, sabe? Cadê a galera daqui se movimentando? Existe muita gente, não vou falar que não tem, existe, mas ainda existe muitas oportunidades. Então eu acho que eu vou por esse caminho, é um caminho que eu gosto, e eu quero muito ter a minha vida no sítio, sabe, no interior, eu sonho muito com isso, porque eu gosto do digital, eu amo a internet, mas eu acho que ela também adoece a gente, né, em muitos níveis. Então, assim, para o futuro eu quero isso, não sei se vai ser agora, não sei se vai ser daqui a 1 ano, 2 anos, mas, tipo, aqui na minha caixinha na minha pastinha de coisas salvas, tem todo um hotel pronto, querida. É só falta o dinheiro. E se tu me der uma oportunidade de eu juntar um dinheirinho, o Amadeu é que vai lutar para correr atrás do resto ali, entendeu? Do dia a dia. Porque eu sou muito desse, assim. Eu tenho uma ideia, eu quero botar para fora. Cara, vocês não têm ideia, não. Eu tô terminando de pagar o hospital da minha mãe, que ela pegou Covid, se hospitalizou, foi, tipo, enfim, super caro. E mês que vem eu começo a diminuir. Vai revitalizar o Areaú. Tipo, esse é o meu pensamento, entendeu? Só que é louco, assim. A gente vai trazer o Amadeu aqui para ele falar da parte que muitas vezes o empreendedor esquece, que é a parte financeira. E o Amadeu é craque nisso. Total. Mas essa história do turismo, ela é bem interessante, né? Porque eu tive a oportunidade de trabalhar lá no governo americano, né, em 2016. Fui trabalhar para justamente entender a gestão pública turística. E como é uma coisa que tem que andar junto a iniciativa empresarial, mas sem a infraestrutura, seja municipal, estadual, enfim, ela não caminha. Uma cidade, uma localidade, ela só é boa para o turista quando ela é boa para o habitante. Então, quando a gente quer, né, a gente vê a nossa joia rara, que é a Amazônia, que todo mundo fala, todo mundo quer conhecer, mas a gente não tem informação nenhuma, um passo a passo, digamos assim. Você pega esse voo, a gente tem esses voos, você pode se hospedar nesses hotéis, em Manaus você pode fazer XYZ de passeio, aos arredores, no Amazonas também. Foi daí que surgiu a ideia do meu aplicativo, Visit Manaus, que está adormecido, porque eu preciso realmente de um investimento aí. Mas a infraestrutura pública precisa andar, que essa sempre foi a minha crítica. A gente chega aqui a receber pessoas de fora, você recebeu a Maria Gadu, a Thelma, recentemente, você sabe disso. O que a gente pode mostrar? É sempre isso, putz, tem que garimpar, o que está aberto, o que não está, é teatro, enfim. Falta a boa vontade de fazer, arrumar a casa para que o convidado venha. E aí eu não posso fazer isso sem que a prefeitura, sem o governo do estado entre no circuito. Não tem como, complica, né? Não tem como, é muito... Ou a Michelle é muito rica e vai ser um hobby da vida dela, ela vai gastar, ou básico. Eles fazem alguma coisa, porque não existe. Quando a Michelle fala que eles têm que entrar para o básico. Eles têm que entrar para a placa traduzida para o turista sobre aquele lugar e como a pessoa vai chegar ali, para poder a Michelle botar no aplicativo dela. Porque hoje a gente, tipo, assim, olha só, vou trazer uma história engraçada, super rápida. Teve um InDesign, primeiro InDesign aqui, eu tinha uma marca de camisetas, que eu nem consegui ainda falar disso aqui, mas pode ser para um próximo podcast. Que antes da faculdade eu já empreendi assim, umas 3 vezes. Tinha uma marca de camisetas que se chamava Fusca Camiseta. De Fusca e camiseta. Eu tinha um Fusca e a loja basicamente era o Fusca. E era linda, enfim. E aí eu fui pro InDesigner vender as camisetas lá e vendi tudo, foi super legal. Conheci muita gente do Brasil todo. Simplesmente as pessoas que a gente começou a levar essas pessoas para os lugares, as pessoas ficavam chocadas porque Manaus na época não tinha placa nas ruas falando o nome das ruas. Eu tô falando, sei lá, de 2007, 2008, foi o InDesigner aqui.
Sim. Aí as meninas ficavam zoando, caraca, Manaus não tem placa. E eu ficava, como assim? Tem sim, não. Placa de rua com o nome da rua. Eu falei, não tem. Aí só tinha assim, Eduardo Ribeiro, É o mínimo. Constantino Neri. Tanto essa parte que a gente falou do turismo, quanto coisas simples em relação a conexões com empresas. Eu acho que a própria prefeitura e governo tem um espaço mais aberto de ouvir empreendedores que têm ideias e iniciativas interessantes para fazer essa conexão. Não precisa cada um estar do seu lado e cada um tentar resolver o problema sozinho. Eu acho que é isso que falta. Justamente. Eu acho que a gente está evoluindo, a gente sabe que tem gente que Casarão. tem boas ideias. Eu estou muito empolgado com aquele prédio que a prefeitura revitalizou lá no centro, né? Que é o Hotel Cassina. O Casarão Hotel Cassina, que é um espaço para inovações e tecnologia. Assim, ao mesmo tempo que eu estou empolgado, fiquei feliz que o Arthur entregou isso super rápido. E a gente sabe até que dava para fazer mais, né? Se entregou rapidinho. Nos últimos 7 meses correu para fazer? Dava para fazer mais. Dava para ter feito antes, mas enfim. Quem vai ficar ali inicialmente à frente é a Centep, e eles já estão trabalhando. Inclusive, a gente tinha conversado sobre isso, será se o ecossistema vai se posicionar para ver se esse casarão não vai ficar parado, né? Eu sei que tem a pandemia, mas será se vai existir alguma coisa ali realmente continuando o trabalho? E já mostraram isso, já teve uma reunião inicial com o ecossistema ali, com alguns atores e gente que é empreendedora, são donos de startup também, outras empresas, e já se posicionaram que já estão fazendo toda a questão de regulação, de editais para convocar as pessoas, e assim que tiver mais flexibilidade da questão da pandemia aí, eles vão começar a aproximar o pessoal para saber quais serão a continuidade dessa atividade. Nossa, eu tô doido que isso ocorra. Eu até fui lá no início do ano, gravei um conteúdo para soltar, eu tô esperando dar uma amenizada aí. O espaço é lindo, esse conteúdo eu vou começar a mostrar coisas da cidade, né, que dá pra gente fazer e aproveitar mais a cidade, mas eu vou me defender. Esse daí surgiu ano passado. Sim. Essa ideia, depois que eu passei tudo que eu passei com a mamãe, né, falei, vou montar um aplicativo para ajudar as pessoas, né, eu já comecei a me empolgar e tal, aí fui levar a ideia pro Amadeu, ele aí eu contando ele aí eu, sim, aí ele, tu vai montar isso? Eu falei, pô. Aí eu perguntei, tu tem noção de tributária do terceiro setor? Isso vai cair nas minhas costas de novo? Eu vou ter que administrar essa empresa? Aí eu falei, não. Aí fiquei puto, falei, não, só quero que tu me direcione, que eu cuidar. Aí o fato dele já ter não vou mais querer saber dessa ideia, não. Eu já fiquei puto, já não queria mais lançar, né, a porra do aplicativo. Aí, beleza, ele pra lá e eu pra cá. Aí quando foi, dia 14 de janeiro, Respira Amazonas começando. Aí começamos a ajudar, e eu, Michele, Amadeu, um monte de gente. É engraçado que a gente fez curso intensivo, né, Vitor? Como transportar cilindro em menos de 24 horas. Hotmart, se quiser, lançou agora esse curso, entendeu? Porque, foi um negócio aqui que a galera só falava do seu sofazinho. É impossível, todo mundo vai morrer, não tem como, Luciano, só pode no avião X. Falei, mas não vão mesmo, a gente pega daqui, pega dali, vai Luciano Huck. Justamente, a gente veio descobrir no final da noite, depois que ele gravou. E a gente lá comprando, transferindo dinheiro para a empresa do oxigênio. Esse oxigênio vai chegar, nem que eu venha carregando, mas vai chegar. Beleza, aí trouxemos, ajudamos muita gente e salvamos muitas vidas. Corta para fevereiro, o Amadeu, ele é a pessoa que mais ajuda os outros. Olha que legal. Ele é contador do GAC há uns 5 anos. Nossa. De graça. E todo ano ele ganha premiação nacional do GAC Amazonas, de ser a instituição que mais é transparente do Brasil. Isso caladinho, não fala para ninguém. Aí corta para fevereiro. Aí eu falei, eu acho que eu melhorei aqui o aplicativo, mudei de nome. Vai vir essa pós aqui da UEA, vou escrever o aplicativo, vou escrever não sei o quê. Aí o pessoal da Memol manda mensagem que querem ajudar outras empresas daqui, outras ONGs, acelerar. Aí eu contei pro Amadeu tudo isso. O Amadeu
Agora a gente tem que lançar mesmo esse aplicativo para ajudar as pessoas, porque não sei o quê. Tem que focar em ajudar os ribeirinhos. Eu falei, ano passado, né? Mais um trabalho nas suas costas. Agora que tu gosta de ajudar as pessoas, tu vai querer botar pra frente. Eu sei que vai sair a tal da startup aí, entendeu? Só não sei quando. Vamos conversando aí que dá pra gente trocar mais ideias. A gente tem algumas experiências nesse setor e em relação a essa questão que tu falou do casarão ali, as novidades ali do ecossistema de inovação e startups, pode colar na gente que a gente vai estar junto aí. Verdade. Preciso desse apoio, dessas ideias, dessa parceria, porque assim, a gente vai precisar de empresa para fazer o aplicativo, que a gente vai ter que pagar para isso, que a gente não sabe fazer, nem quer aprender, né? Não dá, é difícil. Eu quero fazer algo bem feito. A gente vai precisar de outros parceiros para entender sobre outras áreas de tecnologia. E eu quero muito, assim. Inclusive, exatamente a visão de Manaus 4.0, Manaus Digital é isso, né? A gente conseguir avançar na parte tecnológica e trazer soluções para resolver dores, né? Problemas de pessoas e gerar também empregos. Com certeza. Vitor, tem história, meu amigo, esse menino tem história, pelo amor de Deus. Tem muito episódio ainda, né, Léo, que a gente pode gravar com o Vitor? Sim, vamos, tá aberto a oportunidade. A gente vai simplesmente só mudar o tema, mas vai continuar a história de acordo com a pegada do tema. Eu acho que tem muita coisa pra gente extrair aí. Gente, tem tanta história que é porque você não sabe que vocês já estão ouvindo o editado, mas a gente conseguiu derrubar a plataforma que a gente estava 2 horas conversando. Plataforma não, chega, pra mim já deu. Domingo, 2 horas de conversa, não dá não. Gente, eu realmente perdi noção, já vai dar 9 horas da noite. A mamãe mandou aqui 8 horas, quer jantar? Eu nem... Bota aí na mesa que eu já vou. E o pior foi aqui. Eu entrei pra gravar, né? Aí o Manfredo, enfim, meu marido, ele gosta muito da minha comida, né? Meus lanches que eu faço. E aí eu entrei, ele... Peraí, não dá pra fazer o lanche antes? Eu disse, não, meu amor, vai ser só 1 horinha. 1 horinha ele deve estar desmaiado, coitado. Rapaz. Mas, Vitor, vamos lá. Se você puder deixar aí um conselho pra quem empreende, da tua visão, para quem está querendo empreender, acho que a gente, através das histórias que a gente riu pra caramba, né? A gente tirou muita lição do que você contou, né? Conseguimos pescar várias coisas. Então, o porquê que você se enxerga um empreendedor? Porque tudo que você se propõe, você conseguiu colocar ali o empreendedorismo nos projetos e foi dando certo e você tem coragem para isso. Então, o que você enxerga que você tem que te transforma em empreendedor, independente de onde você esteja? Cara, eu acho que eu não gosto de me ver parado no mesmo lugar. Eu acho que sempre foi assim, desde sempre. Eu nunca aceitei aquilo que eu entendi que era para mim, sabe? Aquela situação financeira da minha família, aquela situação de querer algo e não poder ter. Eu nunca aceitei isso. Nunca. E eu, muito criança, eu olhava pro lado e falei, meu Deus, mas por que eu não posso ter um ovo de Páscoa? Tipo, que eu não tinha. E aí minha mãe me explicava do jeito dela, mas eu ficava incomodado com aquilo, sabe? Com aquela situação. Então acho que esse é o ponto principal. Assim, eu não gostava de me enxergar no lugar que alguém, né, a sociedade, o mundo, disse que eu tava, né? Eu nunca gostei disso. Apesar de que eu não quero sair, não quero largar minhas raízes, esquecer quem eu sou jamais. Tanto que eu sou a pessoa que mais bate no peito de conteúdo ali regional e fala, eu sou amazonense, eu gosto disso, porque eu sei que isso é importante, eu sei que outras pessoas precisam disso, que a gente não tem muitas referências aqui. Então, eu sou inquieto, eu acho que ser inquieto é muito importante. E isso é bom, porque a gente evolui, sabe? A gente não fica parado naquela mesma situação, ou financeira, ou emocional, enfim. Eu sempre fui inquieto e eu acho que isso me levou a querer empreender muito. Mas eu lembro muito bem também, quando eu era pequeno,
que o dia que eu descobri que ficar atrás do balcão era vender algo para alguém e era deixar aquela pessoa feliz, eu me encantei com isso. Então, meu sonho era ficar atrás de um balcão. E para mim, aquele balcão ali, naquele momento, eu acho que era ser taberneiro, né? Sim. Tem uma taberna, que era a minha referência de balcão. Mas aquilo, para mim, era o máximo. Vender alguma coisa para alguém sempre foi um negócio que eu me encantava. Apesar de, a vida toda, da faculdade até todos os trabalhos que eu estive, eu achar que eu não era uma pessoa que eu sabia vender, que eu não era um bom vendedor, eu não gostava de vender. Porque eu nunca gostei de tirar o dinheiro de alguém. Eu sempre me incomoda isso. Tipo, ai meu Deus. Pode ver que, tipo, meu Deus, eu não consigo. Eu quero. Se a gente vai fazer um bolo, eu quero vender o mais barato possível. Uhum. Aí o Amadeu que chega lá com os cálculos e fala, não, tem que ser isso. O lucro tem que estar aqui. Galinheiro, se tu vê o primeiro preço que eu sugeri pro galinheiro, cai pra trás, junto com o Amadeu. Era vender o frango do jeito que a gente vende, com a proposta que a gente vende, com a embalagem diferente, com molho diferente, a R$30. Ele falou, então fecha agora, porque nem se paga. Entendeu? Eu nunca gostei desse lance ali. Mas eu sempre adorei o atendimento, a conversa com o cliente. Aquele negócio ali sempre me motivou. E criar sempre foi a minha paixão. Assim, criatividade, criação, qualquer coisa relacionada a isso. Sempre foi. Eu sempre fui muito, desde pequeno, não só motivado, mas estimulado a isso. Porque o meu pai é compositor, ele é cantor também, mas ele sempre, o forte dele é compor, né? Ele é compositor. Então eu sempre ficava ali no pé dele, achava aquilo máximo, ficava ali, tipo, ouvindo. E eu botava uma vírgula e ele falava que aquela vírgula ia entrar na música, eu me sentia assim, meu Deus, as pessoas vão cantar a minha vírgula. Eu achava isso genial, e eu sempre gostei de criar. E eu acho que o meio me ajudou, né, ali, de trabalhar a minha cabeça para isso. Minha mãe sempre foi porta-bandeira, então, tipo, sempre estava ali envolvida no carnaval, meu pai no boi. E aí eu vivia muito isso. Então isso sempre trouxe cores, trouxe referências. E uma coisa que importa muito é referências. Eu sempre tive isso na minha cabeça. Se eu vou para São Paulo, eu preciso das referências da minha região. Eu chegava lá, ó, o Amazonas é isso, é aquilo, na ponta da língua. Eu chegava em São Paulo, tentava sugar o máximo de referências ali. Indo para uma exposição, para o cinema, para um... Isso é o que te dá a bagagem que a gente tanto fala. Que a bagagem, ela não vem só ali na experiência na empresa, ela vem com todas as referências boas e ruins que tu vai ter ali. Então, é você ter repertório, né, Vitor? Você aumentar seu repertório, seja... E criatividade, eu sempre falo muito isso, é você combinar o seu repertório, seu arquivo de repertórios para uma solução. Justamente. Então, você vai adquirir repertório indo numa exposição, indo ao teatro, lendo, conversando, fazendo networking, estudando uma pós, enfim. Mas aumente seu repertório, saia do achismo e, né, vá conhecer o que o mundo está te propondo, porque o mundo está mudando o tempo todo. Total, e hoje dá para te fazer isso de casa, né? Não tem mais desculpa. Hoje é de graça. Tipo, a Michelle, de vez em quando, ela me conta oportunidades gratuitas de viajar para algum lugar com alguém bancando para te aprender. E tem, é só você procurar, entendeu? É só você ir atrás. E antes eu tinha uma visão, porque as pessoas diziam para mim que eu tinha um dom. Tipo, desde pequeno, tipo, a minha família sempre falou, o Vitor tem um dom, ele é abençoado, tem um dom de ser criativo. E eu acreditava que eu tinha esse dom a vida toda. Tipo, é o dom divino. Okay. Eu sou uma pessoa que acredita em Deus. Mas hoje eu sei que não é o dom. Qualquer pessoa pode ser criativa. É trabalhar a sua cabeça. Quando eu entrei na primeira agência de São Paulo, eu tinha um repertório super pequeno, né? Eu não era tão criativo. Mas olhando para 3 anos atrás, quando eu estava numa agência de Manaus, tipo, eu me cagava de medo de fazer um outdoor, que eu achava que não ia sair nada. E hoje em dia, se tu pegar e pedir uma frase, um slogan, o nome de uma empresa, eu te dou em 10 minutos. Porque a minha cabeça já está condicionada a isso. Eu já sei onde procurar os recursos.
Eu já sei onde fazer as combinações que a Michelle falou. Às vezes a pessoa vem com aquela mentalidade, eu não tenho um dom, eu vejo o fulano que ele é muito bom, mas eu acho que é porque ele tem dom, e não é dom, né? Tipo assim, pegando a história rápida de Mozart, né, que foi recusado várias vezes, até quando, se eu não me engano, foi 21 anos de idade, ele é um gênio, mas ele desde pequeno, desde criança, treinando, sendo recusado, dizendo que ele não era bom, e não foi dom. Né, foi aprendizado, teste, teste, repertório, viver em ambientes diferentes e ele conseguiu. E principalmente prática, né? Isso. Praticar se arriscar a praticar, né, Vitor? Essa é que é a verdade. Total. Eu fico triste quando as pessoas falam, eu não tenho dom, tipo, eu não tenho dom pra nada. Cara, isso é tão triste. Tanta gente tá se perdendo a fazer uma coisa condicionada ali porque outras disseram que elas acham que elas não têm um dom. Todo mundo pode fazer qualquer coisa. Tem que se sentir bem, gostar daquilo e pronto. Vitor, além de a gente ter rido pra caramba aqui, né, várias histórias, você deu uma aula de... Nossa, você literalmente deu uma aula de empreendedorismo e deu uma aula principalmente sobre coragem. Coragem para arriscar, coragem para fazer, sempre calculando os riscos, lógico que a gente também não pode pagar de doido, mas... Só conquista aquele que vai para a guerra, né? Que põe a mão na massa, que não tem medo. E principalmente não tem medo de fracassar. Isso porque a gente não contou aqui. Eu ainda quero fazer uma série de episódios depois, Léo, de fracassos. Por que não deu certo tal empreendimento? E a gente convida as pessoas também para falar que isso também é uma chance da gente aprender. Sim. Então eu te agradeço muito toda a tua partilha aqui. E com certeza você volta aí para contar outros casos e cases. Uhum. E obrigada, de verdade, viu? Obrigada mesmo aí pelo teu tempo e pela disponibilidade. Eu que agradeço. Quando a Michelle me convidou, eu falei, na hora, vamos. Tô dentro. Eu adoro ouvir podcasts. Adoro de vocês e participar assim, pô, é um prazer. E já estou esperando o convite do próximo, porque tem que falar de muitas coisas. E que lute o editor deste programa. Estou refletindo porque, aqui. Meu amigo, quase 3 horas falando. Estou refletindo. Ele que lute. E para quem não te conhece, Vitor, que eu acho impossível, né? Mas para quem ainda não te acompanha, como é que as pessoas te acham? Galera, quem não me segue, eu tô lá no Instagram, @Vito, VITO. E aí lá tem minhas outras redes. Então vou só falar do Instagram, que aí vocês pelo menos já centralizam tudo lá. E também eu tenho um restaurante, vou fazer um jabá de um frango, entendeu? Que se chama Galinheiro, que é o melhor frango de Manaus, é o mais suculento. É verdade. Menino, tem uns molhos diferentes, umas guarnições diferentes, que não é um frango que você encontra em qualquer lugar. Então, o @ é Galinheiro lá no Instagram, e eu aguardo vocês lá pra gente conversar. Mandem mensagem, respondo todo mundo. E é isso, galera. Mais uma vez, muito obrigado. Então, eu fico por aqui também. Agradeço a vocês que acompanharam o podcast. Espero que tenha sido muito proveitoso. E como a gente falou, né? Esse é o nosso primeiro convidado de 2021 e a gente está preparando assim uma lista de pesos pesados para o resto do ano. Então fica aqui com a gente. Foi excelente esse papo aí sobre empreendedorismo. Realmente a gente viu que não é simplesmente vou criar algo novo e pronto. Existem processos, o Vitor mostrou muito aí todo esse processo que ele passou até hoje, o que ele conquista e que ainda tem muitas ideias para ele fazer. A gente agradece de novo a participação. E se você ainda não segue a gente nas mídias sociais, tanto no Facebook, LinkedIn, Instagram e agora com o clube dentro do Clubhouse, a gente também está por lá, é @manausdigital.br e no Clubhouse @manausdigital. Então a gente vai ficando por aqui e até o próximo episódio. Um abraço a todos e tchau. Você acabou de ouvir o Manaus Digital Podcast. Até o próximo episódio.